Bom dia, Demas. Hare Krishna. Bom dia, Ricardo Lago. AGBPS. Já vou dar início aqui à leitura de hoje do Srimad Bhagavatam. Hoje que é sexta-feira, dia 1º de agosto de 2025. Opa, Jerônimo Mesquita, bem-vindo. Já estou aqui nos preparativos para dar início a essa leitura. Lembrando que essa transmissão é uma via de mão dupla. Eu falo daqui e vocês também falam daí. Procuro ser um facilitador, mas é muito importante a troca. Comentários, reflexões, perguntas também, claro. Para aqueles que ainda não estão devidamente ambientados com o culto de Bhakti. Então, o verso de hoje é um verso que traz um significado de Prabhupada muito importante. Oi, Camila, bem-vinda. Também o Sininho Artes. Espero que vocês fiquem na live. Vão poder ouvir um pouquinho sobre Chaitanya Mahaprabhu, essa manifestação divina do próprio Senhor Supremo, outorgador do processo de Kali Yuga, né? O Yuga Dharma, que é o Harinama Sankirtana Tyagi, o canto congregacional dos nomes de Deus. A ferramenta mais poderosa para essa era que nós estamos vivendo é a glorificação dos nomes de Deus. E isso é invocado por praticamente todas as linhas espiritualistas autênticas. A gente vê, por exemplo, dentro da tradição cristã, da Igreja Católica, aquela expressão, né? Glorificado seja o vosso nome. Também a gente vê, por exemplo, dentro do viés evangélico, aquela expressão que eles falam, esse nome tem poder. O poder do nome de Deus. Em Kali Yuga é a coisa mais poderosa. Fala Sanatana Dharma Hare Krishna, uma grande honra e um grande prazer ter nosso Padre Hare Krishna aqui com a gente, né? Que ministra suas missas, sempre fazendo uma conexão com o princípio último de toda a existência, que é a suprema personalidade de Deus, a fonte de tudo, fonte de geração de tudo. Mas enfim, então voltando aqui à questão, amém. É impressionante, né? O movimento Hare Krishna, Prabhupada, ele abordou muitos transcendentalistas, espiritualistas, de diferentes fés, né? Diferentes adeptos de diferentes linhas espiritualistas. Prabhupada sempre falava, você é um cristão, seja um bom cristão. Você é um evangélico? Seja um bom evangélico. Você é judeu? Então pratique os ensinamentos da Torá e assim por diante. E claro, sempre também oferecia a oportunidade de que, junto com as suas orações, eles praticassem a oração, né, do mantra Hare Krishna. A vibração sonora transcendental. Esse som transcendental que vem do mundo espiritual pelo Senhor Chaitanya Mahaprabhu, que é o que a gente vai abordar aqui um pouquinho hoje. E é um legado, né, de Chaitanya Mahaprabhu, através do seu devoto, dos mais proeminentes devotos de Chaitanya Mahaprabhu, que é Srila Prabhupada, né?
A Camila está falando aqui, para sempre seja louvado. E depois ela comenta, Sanatana Dharma Das, vou seguir você, que honra. Inclusive, Sanatana Dharma realizou um casamento aqui de queridos amigos nossos, devotos. O Madan Mohan e a Indumati Mataji. Um casamento aqui no templo Hare Krishna. E com o ato, né, litúrgico que foi cumprido pelo Sanatana Dharma. Dentro do viés ali do cristão, né? Também, claro, né? um mix perfeito. Então é isso. Vamos lá, né? A leitura de hoje é o terceiro canto, capítulo 24, intitulado Criação dos Kumaras e Outros. Eu vou ler os versos do 21 ao 26. E é interessante que esse Criação dos Kumaras e Outros, na primeira parte do Srimad Bhagavatam, o terceiro canto é dividido em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Então, lá na primeira parte, aliás, desculpe, eu estou confundindo, é exatamente o contrário. É a renúncia de Kardama Muni, é o que eu vou estar lendo aqui hoje. E lá no terceiro canto, parte 1, é que tem o capítulo, que é o capítulo 12, que trata da criação dos Kumaras e outros, dentre eles Narada Muni. Que são filhos do Senhor Brahma. O Senhor Brahma os criou, né, com a finalidade de povoar o mundo, ou seja, criar progenitores para que pudesse povoar a terra, né? Só que eles se negaram a estabelecer vínculos matrimoniais e seguiram uma vida de renúncia, de brahmacharya. No verso de ontem que foi lido, verso 20, que discorre sobre o Sr. Maitreya que está falando, né? O Sr. Maitreya sempre ali intervindo, conversando com Vidura e falando desses acontecimentos transcendentais, que são lilas do Senhor Supremo e dos seus grandes devotos. Então ele falou assim, Sri Maitreya disse, após falar assim a Kardama Muni e a sua esposa Devahuti, o Senhor Brahma, o Criador do Universo, uma vez empoderado pelo Senhor Supremo, Sri Vishnu, né? Talvez até por isso haja assim algumas confusões quando se aborda o conhecimento dos Shastras sem a devida orientação, como nós tivemos a bênção de receber a orientação de Srila Prabhupada. Então, Prabhupada discorre sobre isso de uma forma bastante lúcida, inclusive cunhando, né, o nome de Deus como a condição, na verdade, do Deus Supremo, como a suprema personalidade de Deus, que é o aspecto ímpar da verdade absoluta, que é a fonte de geração de tudo que existe. Mas citações como essa, o Senhor Brahma, o Criador do Universo, pode nos remeter, sem uma orientação correta, ele é o Deus. É um semideus, poderosíssimo, mas empoderado pela suprema personalidade de Deus. Então, o Senhor Brahma, o Criador do Universo, que também é conhecido como Hamsa, voltou ao mais elevado dos 3 sistemas planetários, montado em seu cisne carregador junto com os 4 Kumaras e Narada. E aqui tem uma coisa legal de se observar, esse é o verso 20, tá? Eu vou ler do 21 ao 26, tá? Mas essa é uma coisa legal de fazer uma observação, essa citação de Maitreya,
Porque conforme eu mencionei agora há pouco, tanto os 4 Kumaras como Narada Muni, criados pelo Sr. Brahma, eles não aceitaram assumir a posição de progenitores, de criar vínculos, né, que se casarem para terem filhos e tudo mais. Imediatamente após serem criados pelo Sr. Brahma, eles adotaram Brahmacharya. Bom dia, Sundarang, Hare Krishna, minhas reverências. Eu vi lá a foto do lapidar de vocês, né, dessa semana. E foi incrível realmente, né? O Rasananda esteve lá. Ele esteve aqui na segunda-feira também, aqui no Prabhupada Roots. E eu vi que foi uma festa bastante impactante, né? Muito positiva. Muitos devotos. Que legal. Sérgio Azevedo, bem-vindo também, Hare Krishna. Então, voltando aqui a essa coisa, embora os 4 Kumaras e Narada Muni tenham se negado a aceitar a orientação do Sr. Brahma, eles foram criados para se tornarem progenitores, eles não aceitaram e foram ser brahmacharis, entendeu? O Sr. Brahma no primeiro momento ficou chateado com isso, né? Ficou irado com isso. Mas como a gente vê aqui do verso 20, desse Shloka 20, anterior aos que eu vou ler hoje, então Maitreya está dizendo, não, o Sr. Brahma, depois que conversou com Kardama Muni e com Devahuti, voltou lá para Brahmaloka, junto com os 4 Kumaras e Narada, ou seja, o Sr. Brahma assim, arrefeceu sua mente e o seu coração e tudo bem, Narada Muni e 4 Kumaras, vocês querem ficar de Brahmacharya, então ok, entendeu? Aqui no significado de Prabhupada desse verso que eu estou mencionando, né, o 20, inclusive Prabhupada fala, os 4 Kumaras e Narada são Naistika Brahmacharis. Naistika Brahmacharis refere-se a alguém que não desperdiça seu sêmen em momento algum. Tá aí, né? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana, Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, a deusa da sabedoria, a Srila Vyasadeva, o compilador, e a Srila Prabhupada, o propagador desse conhecimento védico. Srila Prabhupada Ki Jai. Então, pessoal, vamos lá. O verso 21, ele fala: Gate Shata Dritok Shata Kardamastena Choditaha Yatoditan Swadur Hitri Pradad Vishwa Srijan Tata. Gate, depois que ele partiu, Shata Drito, o Senhor Brahma, Shataha, ó Vidura, Kardamaha, Kardama Muni, Tena, por ele, Choditaha, ordenado, Yata Uditan, conforme lhe dissera, Swaduritrihi, suas próprias filhas, Pradat, deu a mão Vishwa Srijan, aos criadores da população do mundo, Tataha, depois disso. A Sundarang comentou aqui sobre o lapidar que rolou, né? Foi muito linda a reunião, sou suspeita, risos. Mas a presença de devotos avançados como Prabhu Rasananda nos ilumina. O tema da reunião foi falar sobre o Sr. Jagannatha. Jai. Rasananda que está encampando aí uma retomada do Sankirtana, ou seja, o Sankirtana no sentido da distribuição dos livros de Prabhupada. Prabhupada sempre enfatizou, né? Se você quiser me satisfazer, realmente,
você então distribua os meus livros. Não há nada mais poderoso que os livros de Prabhupada. Através deles é que aconteceu essa revolução de Bhakti dentro desse mundo material. Entendeu? Através dos livros de Srila Prabhupada. Os livros de Prabhupada, eles são dotados de uma potência que é transmitida pelo próprio Senhor Supremo, uma vez que Prabhupada foi o veículo de Krishna para distribuir todo o conhecimento védico e a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu por todo esse globo terrestre. Entendeu? Prabhupada é o Jagadguru, ou seja, ele é o guru do mundo todo. Então vamos ler a tradução desse primeiro verso que eu estou lendo, 21. Ó Vidura, após a partida de Brahma, Kardama Muni, por ordem de Brahma, deu a mão de suas 9 filhas, conforme fora instruído, aos 9 grandes sábios que criaram a população do mundo. Então ali o começo, né, da criação, o Senhor Brahma assim gerando os progenitores da sociedade humana. Verso 22 e 23. Marichaye kalam pradat anasuyam atatraye shradam angirase yachat pulastyaya havir bhuvam pulahaya gatin yuktam kratavecha kriyansatim kyatin cha brigave yachat vashistayapi arundatim. Vamos lá, palavra por palavra. Marichaye, Amarite, Kalam, Kala. Pradat, ele deu a mão. Anasuyam, Anasuya. Ata, então, Atraye, a Atri. Shradam, Shrada. Angirase, a Angira. Ayachat, ele deu. Pulastyaya, a Pulastya. Havir Bhuvam, Havir Bu. Pulahaya, a Pulaha. Gatim, Gati. Yuktam, adequada. Kratave, a Krato. Cha, e. Kriyan, Kriya. Satim, virtuosa. Kyatim, Kyati. Cha, e. Brigave, abrigo. Ayachat, ele deu. Vashishtaya, ao sábio, Vashista. Api, também. Arundatim, Arundati. Às vezes pode parecer um pouco enfadonha, né, essa leitura do significado palavra por palavra. Mas essa sistemática utilizada por Prabhupada visa a compreensão de cada palavra e como que no sânscrito, depois, porque um termo em sânscrito, ele pode significar várias coisas. O sânscrito é muito rico, uma diversidade absurda de composições de palavras que dão diferentes significados. Então, por isso, Prabhupada ele tem esse cuidado de fazer a tradução palavra por palavra e depois a tradução do texto completo, para que a gente entenda todo o contexto do que está sendo falado. Isso sob a luz desse farol iluminante que é Srila Prabhupada. Então vamos lá, tradução. Esse foi o verso 21, 23. São shlokas que estão agregados um ao outro. Kardama Muni deu a mão de sua filha Kala a Mariti e de outra filha Anusuya a Atri. Ele deu Shrada a Angira e Havirbu a Pulastya. Deu Gati a Pulaha, a Kasta Kriya a Krato, Kyati a Brigo e Arundati a Vasista. Esses versos que eu estou lendo, todos eles não têm significados. Daqui a pouquinho eu vou para o verso 26, que vai ter um significado. Vamos ler o 24. Atarvane dadachantim yaya yagyo vitanyate viprar shabam krito dvaham sadaram samalalaya. Atarvane, a Atarva, a Dadat, ele deu. Shantim,
Shanti, Yaya, por quem Yagyaha, sacrifício, Vitanyate, é executado, Vipra, Rishabham. Os principais brahmanas, Krita Udvaham, casou, Sadaram, com suas esposas Samalalayat, manteve-os. Tradução. Ele deu Shanti a Atarva. Por causa de Shanti, as cerimônias sacrificatórias são bem executadas. Assim ele casou os principais brahmanas, mantendo-os com suas esposas. Vamos ao verso 25. Tatastarishayakshata Kritadara Nimantriyatam Pratistam Hanandim Apana Swam Swam Ashrama Mandalam. Tataha, então, eles, Rishayaha, os sábios, Kshataha, ó vidura, Krita Daraha, assim casados, Nimantriya, despedindo-se de Tam, Kardama, Pratistam, eles partiram, Nandim, alegria, Apanaha, obtiveram Swam Swam, cada um para seu próprio, Ashrama Mandalam, eremitério. Tradução. Assim casados, os sábios despediram-se de Kardama e partiram cheios de alegria, cada um para seu próprio eremitério, ó Vidura. Então, continuação aqui da conversa de Maitreya com Vidura, que é assim um dos elementos assim muito proeminentes do Srimad Bhagavata, né? Maitreya narrando várias situações para Vidura. E vamos ao verso 26, esse sim vai ter um significado, que é o seguinte: Satyavatirnam Triyugam Agyaya Vibudarshabam Vivikta Upasangamya Pranamya Samabhashata. Saha, o sábio Kardama, Cha e Avatirnam, descido, Triyugam, Vishnu, Agyaya, tendo compreendido, Vibhuda Rishabham, o líder dos semideuses, Vivikte, em lugar solitário, Upasangamya, tendo se aproximado Pranamya, oferecendo reverências, Samabhashata, ele falou. Essa coisa que eu mencionei, né, de Prabhupada usar essa sistemática de tradução palavra por palavra, que às vezes pode, para alguns, assim, ser um pouco enfadonho, né? Um pouco, essa coisa palavra por palavra, para que isso? Tem sua relevância conforme eu mencionei, e aqui Prabhupada traduz o termo Triyugam como Vishnu. E no significado ele vai até fazer uma menção disso, tá? Dessa adjetivação do Senhor Vishnu como Triyugam. Fala aí, Luiz Rocha Goulart, Hare Krishna, bem-vindo também. Nosso querido Nrsimha Bhagavan, que se assina aqui como Bhagavan Tatu, que está aqui no nosso Instagram. O Risham também presente, Madura, Mrijaha, Mrigá. O Adriano Marques, Raça Goa, Márcia Elbert. Bom, vamos lá. Legal vocês que estão aqui conectados. Lembrando de que eu fico sempre assim muito ansioso para ouvir seus comentários, de todos vocês. Possam trazer suas reflexões, tá? Para a gente debater aqui, ficar uma coisa bem... uma via de mão dupla, tá? Explorar ao máximo esse momento de leitura do Srimad Bhagavatam. Então, verso 26, finalmente.
Satyavatirnam Triyugam Agyaya Vibudarshabam. Estou repetindo, tá? Vivikta Upasangamya Pranamya Samabhashata. Vamos para a tradução, porque eu já li a tradução palavra por palavra, né? Ao compreender que a suprema personalidade de Deus, o líder de todos os semideuses, Vishnu, havia descido, Kardama Muni aproximou-se dele em lugar solitário, ofereceu-lhe reverências e falou o seguinte. Aí eu vou ter que ler o verso seguinte, que não faz parte, né? Mas, pô, a gente vai ficar aqui naquela curiosidade, né? O que Kardama falou? E Kardama falou o seguinte, vou direto para a tradução. Kardama Muni disse, depois de tão longo tempo, os semideuses deste universo ficaram satisfeitos com as almas sofredoras que estão no enredamento material por causa de suas próprias más ações. Caramba, muito filosófico, né? Então vamos lá. Vamos ao significado de Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Senhor Vishnu é chamado de Triyuga. Ele aparece em 3 yugas, Satya, Treta e Dwapara. Mas em Kali Yuga ele não aparece. Contudo, pelas orações de Prahlada Maharaj, compreendemos que em Kali Yuga ele aparece disfarçado de devoto. Este devoto é o Senhor Chaitanya. Krishna apareceu sob a forma de um devoto, mas embora nunca se revelasse, Rupa Goswami pôde descobrir sua identidade, pois o Senhor não pode se esconder de um devoto puro. Rupa Goswami descobriu a identidade do Senhor Chaitanya ao oferecer-lhe suas primeiras reverências. Ele sabia que o Senhor Chaitanya era o próprio Krishna e, por isso, ofereceu-lhe suas reverências com as seguintes palavras, abre aspas, ofereço meus respeitos a Krishna, que agora apareceu como o Senhor Chaitanya, fecha aspas. Isto também se confirma nas orações de Prahlada Maharaja. Em Kali Yuga, ele não aparece diretamente, mas aparece como um devoto. Vishnu, portanto, é conhecido como Triyuga. Outra explicação de Triyuga é que ele tem 3 pares de atributos divinos, a saber, poder e afluência, piedade e renome, sabedoria e serenidade. Segundo Sridhara Swami, seus 3 pares de opulências são os seguintes: riqueza completa e força completa, fama completa e completa beleza, enfim, completa sabedoria e completa renúncia. Estamos falando aqui de Bhagavan. Vam, aquele que possui Bhaga, opulências. Um dos nomes de Deus também, né? Deus tem muitos nomes. Alá, aquele que deve ser desvendado. Jeová, todo-poderoso. Krishna, o todo atrativo. Bhagavan, aquele que possui todas as opulências. Rishikesha, controlador dos sentidos. E por aí vai, né? Mukunda, aquele que dá a liberação. Vasudeva, aquele que penetra em tudo. Então, é uma gama, ilimitados nomes que revelam, adjetivam diferentes qualidades do nosso querido Senhor Supremo Sri Krishna, que se manifesta de muitas maneiras. Buda, o iluminado, que é Krishna também, né? Buda é uma manifestação de Krishna que veio para, assim, propagar a filosofia de Ahimsa, que é a não violência. Bhagavan comentou aqui, o Nrsimha Bhagavan, geralmente quando acontece algo que achamos ruim para nós, temos a tendência a pensar, por que Deus fez isso comigo? Novamente entendemos aqui que não há ninguém no universo
tem o poder de fazer alguém feliz ou triste, a não ser nós mesmos. Nishira Bhagavan está fazendo esse comentário já com base lá no que Kardama Muni falou, que não é o verso que eu vou ler hoje, mas que eu tive a curiosidade de transmitir para vocês, né, para a gente não ficar na curiosidade. Né? O que Kardama Muni vai falar, gente? Porque o verso de hoje, o último que eu leio, diz exatamente isso, né, que depois de compreendeu que Vishnu havia descido, então Kardama Muni se aproximou dele no lugar solitário, ofereceu reverência e falou o seguinte. Aí o que ele falou? Aí ele falou essa coisa, né, de que todo mundo que está nesse enredamento material por causa de suas próprias más ações. Srila Bhagavan trouxe aqui já esse comentário para já iluminar, assim, agregar a nosso encontro de hoje, a essa live, esse componente, né, de que a lei do karma ela é infalível e nós é que somos os causadores de todo tipo de situação que acontece nas nossas vidas. Não existe um agente externo que seja o culpado. A culpa sempre é nossa. Entendeu? Como diz o ditado, uma pessoa ela age de uma maneira, esse é o problema dele. A forma como eu vou reagir, o problema é meu. Então, agora o significado de Srila Prabhupada ao verso 26. Não, a continuação, né? Então, lemos aqui a oração de Rupa Goswami, aquele famoso verso, Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tushyanamaha. Essa é a citação, essa é a glorificação de Rupa Goswami, que fala que Namo Mahavadanyaya, a mais magnificente manifestação do Senhor Supremo, Mahavadanyaya. Krishna Prema Pradayate, é o próprio Senhor Krishna em pessoa. Krishnaya Krishna Chaitanya, que se manifestou como o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Namne Gaura Tushyanamaha, e que veio com um corpo com a tez dourada. Então essa foi uma revelação de Rupa Goswami. Todos nós somos Rupa Nugas. Somos Prabhupada Nugas, claro, seguidores de Prabhupada. Mas somos Rupa Nugas porque toda a orientação chástrica que a gente recebe, ela é iluminada por Rupa Goswami. Rupa Goswami foi o devoto que veio para estabelecer o norte, né, a diretriz, traduzindo comentando vários temas do conhecimento védico, como Bhakti Rasamrita Sindhu, o néctar da devoção. Enfim, ele foi assim incumbido de cultivar, né, de fazer reemergir o culto de Bhakti através de escritos. Tá? Então, continuando, outra explicação de Triyuga. Bom, vamos lá. Vishnu, portanto, é conhecido como Triyuga. Outra explicação de Triyuga é que ele tem 3 pares de atributos divinos. Estou aqui voltando, né, gente, para não perder o fio da meada. Riqueza completa e força completa, fama completa e beleza completa. Enfim, completa sabedoria e completa renúncia. Há diferentes interpretações de Triyuga. Tá vendo que eu mencionei, né, de Prabhupada ser muito assertivo ali, muito, aliás, didático, em traduzir palavra por palavra, né? Então ele está aqui falando aqui, há diferentes interpretações de Triyuga, mas todos os acadêmicos eruditos aceitam que Triyuga significa Vishnu. E aí, nesse contexto aqui, está falando de Vishnu. Então a tradução de Prabhupada, ela é absolutamente veraz, entendeu? Sem desvios. Daí a importância da sucessão discipular, né? Porque a gente observa, por exemplo, alguns textos sagrados que são interpretados por diferentes maneiras e aí dão significados diferentes. Né?
Por exemplo, assim para contextualizar isso, na Bíblia tem uma citação em que disse assim, o meu devoto mais querido, ele nem bebe do vinho, nem suja a boca de sangue. E aí existem linhas cristãs que advogam que sujar a boca de sangue, bom, beber do vinho é bem impressionante, embora nas missas, né, existe uma tradição do padre, aí Sanatana Dharma, como é que é isso? Beber do vinho, né? E molha a hóstia no vinho, tem essa coisa toda, né? Enfim, tem uma simbologia. Mas o vinho, eu acho que lá atrás era suco de uva, entendeu? Mas a uva fermenta, né? Então fermentou, aí ficou tradição de vinho. Estou especulando, estou brincando aqui, tá, gente? É só uma brincadeira. Mas voltando a essa questão, não bebe do vinho, ou seja, não se intoxica, né? Ninguém deve se intoxicar com nada, deve estar o mais sóbrio possível. E nem suja a boca de sangue, que claramente remete à compreensão do vegetarianismo. Mas aí temos linhas cristãs que vão falar, não, sujar a boca de sangue é beber o sangue. Enfim, aí você tem uma gama de interpretações. E por que isso? Em razão da ausência do Guru para amparar a sucessão discipular. E nós estamos aqui lidando com conhecimento védico, em que nós estamos recebendo de Prabhupada exatamente o que ele recebeu de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Thakura, que recebeu de Gorakshora Das Babaji, que recebeu de Srila Bhaktivinoda Thakura, Satchitananda Bhaktivinoda Thakura, que recebeu de Jagannatha Das Babaji, que recebeu dos Goswamis de Vrindavana, que receberam orientação de Nitai Goura, Sr. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu. Então, e que Chaitanya é a própria Suprema, enfim, essa é a questão, o conhecimento vem intacto, né? Sem desvios, sem deturpações. Ao compreender que seu filho Kapila era o próprio Vishnu, Kardama Muni quis oferecer-lhe suas reverências. Portanto, estando Kapila sozinho, ele ofereceu-lhe seus respeitos, expressou sua mente da seguinte maneira. Aí é o verso que eu li depois, né? Depois de tão longo tempo, os semideuses deste universo ficaram satisfeitos com as almas sofredoras que estão no enredamento material por causa de suas próprias más ações. Então vamos lá. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuru Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual, bondosamente, está abrindo os meus olhos com a choche do conhecimento. Então, portanto, ofereço as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nitramine Shirupa Sanatana Bhattaragunata Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Ragunata Sadhu Goswami Prabhuski Jai Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gora Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, gente, chegamos aqui nesse verso que retrata o momento em que Kardama Muni ele se dirige ao seu filho Kapila Muni, Kapila Deva, que é a própria suprema personalidade de Deus, que veio a esse mundo para propagar Sankhya Yoga, estabelecer os norte, né,
a diferenciação entre espírito e matéria. É um estudo analítico que aborda esse tema, a diferenciação do que é real do que é irreal ou ilusório. Irreal no sentido de ilusório, né? Aquela existência que ela não é perene, ela não é duradoura, e porque ela não é duradoura, ela, num sentido, ela é irreal, cria-se toda uma vida, toda uma gama de objetivos que em algum momento desmoronarão, né? Por exemplo, se eu estou identificado com essa figura que está aqui se dirigindo a vocês, não compreendendo que eu sou o ser que habita esse corpo, a alma espiritual, parte integrante de Krishna, e fico identificado com o personagem que eu vivencio durante sei lá, 80, 90, no máximo uns 100 anos, né? Algumas pessoas acabam passando um pouco mais disso. Eu tenho uma tia que tem 101. Minha mãe está com 94. Meu pai partiu com 93. Quase 93. Estava com 92. Né? Ou seja, então, essa compreensão de que eu não sou esse corpo e esse personagem, né? É um elemento assim fundamental na jornada espiritual. E Kapila Muni, ele veio explicar exatamente isso de uma forma muito didática, essa filosofia de Sankhya Yoga, tá? Tem um verso muito interessante no 2º capítulo da Bhagavad Gita, que é o resumo do conteúdo do Gita, no qual ele fala: Nasato vidyate bhavo, nabhavo vidyate sataha, ubayorapi driston tas tuanayos tatva darshibi. Que esse verso diz que os sábios videntes da verdade, através de um estudo, eles concluíram que não existe continuidade para aquilo que é inexistente. E nem cessação, ou seja, nem interrupção, não existe o término daquilo que é existente, o que é real. E aí, ele está explicando o quê? Que essa vida nesse plano que nós nos encontramos, ela é ilusória, ela não é verdadeira, exatamente por quê? Porque ela se esvai com o tempo, ela sofre a ação do tempo. Esse tempo que nós percebemos, ele é percebido por nós através da percepção sensorial, a ação do tempo, porque o tempo também é um elemento eterno, o tempo eterno, kala, né? Mas quando ele se amalgama dentro desse mundo material, aí o tempo ele é percebido em dimensões assim diferentes, né? De passado, presente e futuro. Mas o tempo em si, ele é eterno. E ele se revela eterno no plano do absoluto. Não aqui. Então, isso que esse verso está falando. Nasato vidyate bhavo nabhavo vidyate sataha. Não existe continuidade para o que é inexistente. Alguém pode falar, então, porque, por exemplo, tem a filosofia budista que entende que tudo isso aqui é tipo um sonho, nem existe. E que o nirvana, você nega tudo, você nega a existência, e que a elevação espiritual é a negação de tudo e é a eliminação do próprio ser que habita o corpo. Que para eles, de uma certa forma, nem habita, né? Porque é tudo inexistente, isso tudo é uma... Só que a nossa doutrina, ela fala, não, esse mundo... Até o mundo material, ele de uma certa forma é uma energia inferior de Krishna, mas que está sempre presente, porque a energia de Krishna, ela também é eterna. Mas as interações que ocorrem no mundo material é que são temporárias, transitórias. O universo, o multiverso material é eterno porque a gente sabe que ele está sempre num pulsar, né? O universo material, ele acontece, se expande, e aí depois ele se contrai e aí ele é aniquilado, mas os elementos estão ali presentes. E ele volta a acontecer. Então isso acontece ciclicamente, eternamente. Porém, esse corpo que eu estou aqui agora, as interações todas que acontecem nesse mundo,
elas são transitórias e por isso são ilusórias ou irreais, porque não representam o que acontece no plano do absoluto, que é a verdade absoluta. O plano do absoluto é onde a realidade se encontra, onde tudo é o momento presente eterno. Não existe interrupção. Não existe nascimento, velhice, doença e morte. Então, esse é Kapila Muni. E vejam só, Kardama Muni, ele é o pai de Kapila Muni. Porém, ciente de quem ele trouxe ao seu mundo através do intercurso sexual que ele estabeleceu com Devahuti, que foi o seu 10º filho, né? Ele teve 9 filhas. A gente está falando aqui, lendo aqui nesses versos, que ele casou suas filhas, com quem ele casou, mas ele teve, por um clamor de Devahuti, que sabia que Kardama Muni iria voltar para a sua introspecção, para o seu eremitério, e portanto ela ia ficar sozinha, e porque as filhas ela iria casar e entregar elas para outras pessoas e para os seus genros, e ficaria sozinha. Ela falou, não, eu preciso de um filho, porque o filho assume o papel de protetor da mãe, na ausência do pai. Então Devahuti clamou por um filho, e esse filho veio, que é o próprio Kapila Muni, que é uma manifestação divina também de Krishna. E Kardama Muni, ciente disso, ele vai e reverencia o seu filho. Olha que interessante. Normalmente, até o próprio sistema védico, ele coloca o pai numa condição de guru, porque teoricamente, partindo do princípio, como o Srimad Bhagavatam fala, né, lá no 5º canto, que ninguém deve assumir a posição de pai se não estiver preparado para liberar os seus filhos do ciclo de nascimentos e mortes. Claro, ninguém está preparado para isso. Nós, inclusive, que somos seres de Kali Yuga, qual é o preparo que nós temos, né? Mas, dentro do princípio védico, o pai tem a posição do guru, entendeu? Porque ele vai dar as primeiras noções para o seu filho. E dentro do princípio védico, uma pessoa, para ter filho, tem que estar preparada para transmitir conhecimento espiritual e possibilitar que os seus filhos ingressem no caminho, na jornada espiritual, para que venham a ter o devido norte de como devem viver, né? Então, por isso tem essa posição do pai, o primeiro guru. Até nas cerimônias de iniciação espiritual, nos Agnihotras, é muito comum os mestres espirituais iniciadores, os Diksha Gurus, falarem para os seus discípulos, vá lá e quando os pais estão presentes na cerimônia, eles pedem para que o candidato, o discípulo, né, que vai receber a iniciação, ele primeiro vá lá e reverencie os seus pais. Olha que interessante. Devido a essa posição que os pais têm, né? E a despeito dessa cultura, aqui Kardama Muni sabia que o seu filho era nada mais, nada menos do que a própria suprema personalidade de Deus. Então ele pega, chama seu filho no lugar solitário e o reverencia, ciente disso, né? Bem interessante, né? E é interessante também, tem uma passagem do Chaitanya Charitamrita, em que o Sr. Chaitanya visita uma família. E ao chegar nesse lar, ele se vira assim, tá o pai e o filho, ele fala, quem é o pai, quem é o filho aqui? Nitidamente, pelo aspecto externo, o pai, obviamente, é aquela pessoa mais velha, e o filho, criança. Mas Chaitanya indaga, né? Porque muitas vezes os filhos vêm a esse mundo e eles vão alavancar o início de jornada espiritual de seus pais, devido a eles assumirem uma posição de acharyas, né? Despertam. Isso dentro do movimento Hare Krishna tem muito. Filhos que ingressaram no movimento e depois conseguiram atrair seus pais. Interessante, né? E é interessante porque Prabhupada fala que se você quiser medir se uma pessoa está avançando na vida espiritual,
A medição disso se dá pela capacidade que ela tem de atrair seus entes queridos mais próximos, seus entes familiares. Por que isso? Porque no ambiente familiar é onde nós manifestamos mais as nossas contaminações, né? A gente sempre vai ter mais dificuldade de agir com compaixão, com tolerância, com misericórdia perante as nossas pessoas mais próximas, entendeu? Porque são aquelas que nós temos mais intimidade, elas nos conhecem mais. É mais fácil você ser um cara gente boa na rua, entendeu? Você conseguir ter autocontrole, até porque muitas vezes você quer aparentar, né? Ser uma pessoa legal, proativa, tolerante. Isso acontece no culto de Bhakti, né? O devoto fica no que se chama de Pratibimba Bhakti Abhasa. É um reflexo de Bhakti pervertido, digamos assim. Não exatamente um reflexo, é um acessório de Bhakti, né? Em que a pessoa está ali interessada em ser reconhecida como um praticante de um culto espiritual, um cara espiritualizado, um cara zen, né? Só que lá no ambiente familiar ele é um zen tolerância, um zen paciência, né? Zen compaixão. Então por isso Prabhupada fala isso, que a gente tem que, a maior demonstração de avanço espiritual é quando a gente está atraindo as pessoas que são mais próximas a nós. Dar show aí por aí afora é fácil. Agora lá no nosso núcleo, ali é que está o emaranhado que a gente tem que purificar. Os comentários estão bombando aqui, eu vou já me reportar o Nishinra Bhagavan, que se assina aqui Bhagavan Tatu. Ele trouxe aqui uns comentários, eu já vou falar sobre eles, tá? Vou me reportar a eles. Mas voltando ao ponto então, Kapila Muni veio trazer essa filosofia de Sankhya Yoga. Kardama Muni reverencia seu filho, sabendo que não, ele é o próprio Deus, né? E demonstra, né, a possibilidade disso, né, de um pai ele acabar sendo discípulo do filho, né, inverter as posições em razão de circunstâncias, né, e de que uma família, um casal acaba trazendo um serzinho mais iluminado, claro, devido também, em regra, a uma conduta sóbria de um casal, de poder atrair uma alma que seja uma alma com qualificações espirituais, né? Agora, vamos agora ao ponto nodal aqui do significado de Prabhupada, em que ele está falando sobre, claro, né, se reportando ao nascimento de Kapila Muni, né, que é uma manifestação do próprio Vishnu. Aí Srila Prabhupada está falando que Vishnu era o Triyuga. Como assim ele é o Triyuga? Ele só aparece em Satya, Dwapara e Treta, mas em Kali Yuga. Em Kali Yuga ele não vem, né, se assumindo a suprema personalidade de Deus. Krishna vem disfarçado, não é isso? Chaitanya Mahaprabhu, ele veio assim dar o exemplo da posição de um devoto. Ele não veio para com o intuito de se estabelecer como a suprema personalidade de Deus. Ele veio disfarçado para apresentar o culto de Bhakti. Essa foi a ideia de Chaitanya Mahaprabhu. E essa Kali Yuga é uma Kali Yuga super especial, exatamente porque Chaitanya veio, né? O próprio Krishna disfarçado de devoto. E ele veio não meramente para estabelecer o culto
o Yuga Dharma, que é o cantar, a glorificação dos nomes de Deus, através do Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ele não veio meramente dotar esse Mahamantra da potência inconcebível de todos os nomes de Deus, como ele veio também revelar os aspectos mais íntimos da relação dos devotos com o Senhor Supremo e do Senhor Supremo com os devotos. Entendeu? É isso. Ele veio revelar o humor de Goloka Vrindavana. Então o negócio é muito profundo. Ele veio revelar o amor das gopis, Raganuga Bhakti. Atitude amorosa completamente desprendida, sem nenhum interesse por trás. Eu falei de Pratibimba Bhakti Abhasa, que é um aspecto de Bhakti na qual o devoto ele quer aparentar ser um devoto. Então tem uma contaminação aí. Ah, mas a gente pode falar assim, poxa, mas a pessoa que quer ser reconhecida como devoto já é um avanço. É legal, a pessoa está buscando um caminho. Então, na jornada, ok, não tem problema, mas tem que purificar essa tendência, né? A gente não tem que cultivar Bhakti Yoga para nada que não seja dar o prazer a Krishna, entendeu? Dar o prazer à suprema personalidade de Deus. Então, quando tem um interesse por trás, tem uma contaminação ali. Então, é uma contaminação quando a gente está querendo, eu sou um devoto, todos me reconhecem, Hare Krishna, fulano, Hare Krishna nas reverências, né? A pessoa está apegada a ter esse reconhecimento, entendeu? A gente tem que estar livre disso. E outro aspecto também é Chaya Bhakti Abhasa. É que a pessoa, ela não está necessariamente interessada em ser reconhecida como devota. Ela já se livrou desse aspecto, dessa contaminação. Mas ela, no fundo, ela ainda cultiva assim, o que eu vou me beneficiar da prática de Bhakti? Entendeu? Do serviço devocional. Eu estou servindo Deus. E o que é que eu vou ganhar com isso? Existe uma contaminaçãozinha lá no fundo, que é esse interesse do resultado para si, que é outra contaminação mais sutil ainda, que também temos que nos livrar, porque a gente tem que agir puramente para o prazer de Krishna, sem almejar absolutamente nada em troca. O resultado Krishna que dá, entendeu? Eu estou fazendo aqui, cantando Hare Krishna todo dia, eu faço tudo isso, eu vou ser liberado desse mundo material. Tem um desejo aí, deixa que Krishna cuida disso. Gente, estamos falando aqui de estágio de consciência lá, o top. E é isso que Chaitanya Mahaprabhu veio revelar. É isso que Prabhupada veio trazer para a gente, mas sempre com muita lucidez, né? Entendendo que essa jornada de cada um é gradual. Por isso o mestre espiritual ele tem que ter a sensibilidade para identificar em que estágio cada discípulo se encontra, para saber ministrar o remédio certo na dosagem certa. Porque às vezes a gente vê que tem, assim, gurus que são assim pesados, né? E oferecem o Rivotril 500mg para todo mundo. Não é assim que funciona, né? Tem pessoas que são mais suscetíveis. Então é importante o guru ter a sensibilidade para saber até que ponto um devoto pode levar uma maciada, ser repreendido por uma conduta equivocada, mas que isso represente misericórdia do guru e compaixão, né, para ele poder receber aquele saculejão e não ficar constrangido, né? Então, devotos que são muito suscetíveis, o mestre espiritual, não por interesse, né, de ter algum interesse de
de que o discípulo reciproque com ele por algum interesse. Não, é o único interesse de preservar a jornada do discípulo. Permitir que ele avance para ir galgando e atingindo estágios mais elevados, gradualmente, entendeu? Então isso é muito importante, né? Essa sensibilidade do mestre espiritual, e não dar assim uma direção para todos igual. É mais ou menos como a medicina alopática, né? Que é o remédio para todo mundo, porque todo mundo é igual e o remédio... Não é assim que funciona. O que para um é remédio, para outro é veneno. A gente sabe, são diferentes organismos, daí a importância da medicina ayurvédica, que aborda cada ser como um único ser, com seus componentes, com suas características psicofísicas, entendeu? Isso se aplica também no cuidado do guru com seu discípulo, né? Mas voltando ao ponto aqui, então, Chaitanya Mahaprabhu, Prabhupada discorre aqui sobre essa posição ímpar de Chaitanya Mahaprabhu, porque Krishna vem também em Kali Yuga como Chaitanya Mahaprabhu, mas ele é Triyuga porque ele não se revela nessa quarta era, que é a Kali Yuga, como sendo o próprio Deus que veio a esse mundo, entende? Essa é a questão que Prabhupada está colocando aqui. Então, somos muito afortunados, porque somos seres kaliuguescos, nascemos na Kali Yuga, mas estamos tendo a bênção, né, através da misericórdia imotivada, sem causa de Srila Prabhupada, a gente está se conectando com todo esse conhecimento, com o cantar do Mahamantra Hare Krishna, e, portanto, estamos podendo dar os nossos primeiros passos numa jornada espiritual, né, para desenvolver Bhakti na sua plenitude, entendendo o culto de Bhakti, trabalhando as nossas contaminações internas. Sempre que você estiver assim, quando você se sentir preterido por a sua posição como devoto, né? Você chegou num ambiente, aí ninguém te ligou muito para suas... Você chegou lá e você é um devoto, está no ambiente, ninguém te deu reverência, nada disso. Ok, Krishna, obrigado, Krishna. Eu não sou digno de receber reverência de ninguém. Eu sou um... Entendeu? Quem sou eu na fila do pão? Né? Assim que o devoto se comporta, ele é muito humilde. Né? Trinada pisu nityana tarora pisa rishnuna amanina manadena kirtanyasa dahari. Deve-se cantar o santo nome no estado de espírito mais humilde do que uma palha na rua, tolerante como uma árvore, desprovido de todo sentido de falso prestígio. Entendeu? Quando a gente está na coisa da aparência, eu sou um devoto, falso prestígio. Você quer ser reconhecido, aí você espera que as pessoas te reverenciem, né? Oh, Hare Krishna, minhas reverências. Isso aí é contaminação. Temos que nos livrar disso, né? E aí, em tal estado de espírito, pode-se cantar os santos nomes constantemente. Tem que buscar essa humildade, entendeu? Srila Prabhupada aqui, Jai. Então, o nosso querido Nishinra Bhagavan falou aqui: é incrível que o tempo existe aqui neste mundo. Espiritualmente falando, existe um momento único, que é só o que temos. Passado é depressão e futuro é ansiedade. O agora é onde acontece tudo. Hoje em dia a gente vê, né, Nishinra Bhagavan, muito essa coisa, né? Temos que viver o momento presente, o agora. Tem até um livro interessante que fala o poder do agora. A gente conseguir se livrar das influências do passado como sendo algo que fica ali remoendo na nossa mente, se lamentando, porque eu não fiz isso, não fiz. Não, para tudo, é a partir de agora, vamos lá, despertar, segue em frente. É o momento presente. Não ficar se lamentando e não ficar projetando o futuro de uma forma também muito ali apegada no que vai ser de mim. Faça a sua parte agora, o resto... Como Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Você tem o dever de agir, mas não tem o direito de reivindicar os frutos da ação. Mas se você age dentro dos parâmetros
do Bhagavad Gita, das escrituras reveladas, Krishna vai cuidar de você, entendeu? Depois o Bhagavan comenta aqui também, ninguém nunca vai conseguir viver no futuro, porque o futuro é o que fazemos agora. O que fazemos agora determina o que colheremos em um agora que está por vir. Legal essa sua reflexão e muito interessante. Torna possível a gente entender como que o agora é o que é, né? O agora é o que está, o futuro que está por, o que está por vir. Muito bom. Obrigado, Nrsimha Bhagavan, por esses seus comentários. Olá, Vera Pereira, Hare Krishna, bem-vinda também aqui conosco. E aqui o Chaitanya, ele fala, Chaitanya vem em cada 24 ciclos de Kali Yuga, não é em todas. Por isso a importância de nos esforçarmos, porque se não for nesta era, que é mais fácil de realizar, nas outras não é este humor. Verdade. Eu não estava aqui me lembrando desse ciclo, né? São 24 ciclos de Kali Yuga, aí a Chaitanya aparece. Depois só vai aparecer novamente depois de 24 ciclos. Imagine. Essa manifestação de Chaitanya Mahaprabhu, ela é muito rara. É uma bênção. Nós que somos de Kali Yuga, né? Nascemos em... Não, nós não somos de Kali Yuga, né? Nós somos de Krishna, né? Partes integrantes de Krishna. Mas nascemos aqui nesse momento, nesse momento do agora que nós nos encontramos, estamos dentro da Kali Yuga. Mas fomos abençoados com a presença que tivemos de Chaitanya Mahaprabhu há pouco mais de 500 anos atrás, que deu o norte do culto de Bhakti e que, portanto, é a nossa boia de salvação, né? E como que revelou aqui o Bhagavan Tatu, né? A importância da gente se esforçar para que a gente avance o máximo possível, né, no culto de Bhakti. Porque é onde o processo é o mais simples de você conseguir realmente se estabelecer numa conexão com a verdade absoluta, a forma da pessoa de Deus, né? Tá bom? Então é isso. Obrigado, Nrsimha Bhagavan. Você hoje aqui teve uma participação bastante expressiva, muito legal, fico muito grato. E aqui no nosso Facebook, não estamos tendo nenhum comentário, todo mundo quietinho. E eu então agradeço a presença de vocês, vou ficando por aqui, desejando a todos um bom final de semana. Hare Krishna, Shila Prabhupada Ki Jai.